Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a tal da restauração da cultura, em que isso consiste, quais são todas as etapas implicadas, quais são todos os esforços, né, que devem ser empenhados para que isso ocorra, né? O Olavo de Carvalho e os seus alunos falam muito na restauração da cultura, né? Eles insistem muito sobre o quão destrutivo foi o domínio de uma vertente marxista que vê no domínio cultural a possibilidade de implantar um governo socialista, né, de normalizar na mentalidade das pessoas o socialismo para garantir o estabelecimento desse regime de maneira dissimulada, de maneira, digamos assim, não explícita. Eles falam do quanto isso foi ruim para o andamento, né, para a criação cultural no Brasil. E isso é verdade. A gente observa, contudo, um declínio da cultura no mundo de maneira geral, né? No Brasil o caso é mais explícito, porque a gente não tem... a gente teve, durante um curto período ali, na época do Império em especial, ensaios para se consolidar a criação de instituições, bibliotecas, academias, né, que suportam todas as pessoas que se dedicam à alta cultura. Mas isso, ao longo do tempo, isso já com o governo Getúlio Vargas ficou muito prejudicado, porque se vocês forem analisar toda a papelada, toda a política cultural do governo Vargas, você vai perceber que ali ele estava realmente muito preocupado em forjar uma identidade nacional. E essa identidade nacional, ela é muito pobre, né? Os elementos que ele escolhe, que ele elege como os principais de uma tal de uma identidade brasileira são terrivelmente pobres, né? E aí isso pegou, de uma certa maneira, né? Futebol, carnaval, isso pegou. Esse carnaval aí do Rio de Janeiro, da escola de samba, isso cola. E isso pega, cai no gosto do povo, isso se identifica com cultura brasileira, né? E aí as iniciativas culturais ainda permanecem, ainda assim a gente tem cultura, a gente tem autores, a gente tem poesia, mas quando se volta com força total a essa mentalidade getulista, fascista, nazista, socialista, como vocês quiserem, de produzir uma homogeneidade de pensamento para garantir a permanência de um projeto político específico no poder, quando isso retoma dos anos 70 para cá, né, aí a coisa degringola de vez, né, e a gente tem um deserto em lugar de uma cultura no Brasil hoje. Porém, a gente tem muitas pessoas, a gente tem várias iniciativas individuais em curso que dão sinais de que o caminho da restauração da cultura já está em curso, né? Você tem uma série de pessoas ativamente envolvidas com isso. E o que eu queria deixar claro hoje é que vale a pena, é preciso a gente prestar mais atenção nas pessoas que têm feito isso praticamente, tá bom? Eu já falei aqui várias vezes das escolas livres, e as escolas livres, muitas delas administradas inclusive por alunos do Olavo, né? Nem todas, mas muitas, né? Essas escolas livres têm um papel fundamental, porque elas formam público, elas educam as pessoas que, obviamente, se tornarão cada vez mais exigentes do ponto de vista cultural e vão ser aquele público que vai exigir, né? Que vai poder admirar e reconhecer a alta cultura que está sendo produzida. Mas além disso, uma coisa que a gente não perdeu completamente no Brasil foram as orquestras. É fraco, tem pouco investimento, né? Mas a gente tem muitos músicos. E eu tô falando de músicos, assim, de orquestras clássicas, né? A gente tem no Brasil. E aí eu pergunto para você, você conhece a orquestra da sua região, da sua cidade, do seu estado, da capital do seu estado? Você já foi prestigiar? Você sabe quais são os canais para contribuir concretamente para que essas orquestras se ampliem, né? Você que tem um filho que gosta de música, você investe na educação musical do seu filho? Você tem uma série de igrejas que tem programas, que tem escolas de música. Você estimula seu filho a estudar música, né? Na igreja que seja, que é um veículo assim de educação clássico, a igreja.
de uma outra maneira, quando você tem um filho que gosta muito de ler, que gosta de história em quadrinho, você deixa de comprar uma besteira da qual você não vai precisar ao longo da sua vida, mas que te traga status, para investir em cultura para o seu filho? Você faz isso? Você realmente está preocupado com a restauração da cultura? Você tem noção que se nós, cada um de nós, não reconhecermos os elementos culturais que podem nos salvar do buraco, alguns que já estão em curso e outros que a gente tem aí... Porque, bom, livros, a gente tem uma série de editoras que produzem, os clássicos Male Male estão ali, aí quase todos traduzidos, né? Os maiores, os clássicos mais importantes da história do Ocidente estão traduzidos. A questão é, será que a gente tem se empenhado suficientemente, né, em deixar de lado esse deslumbramento estúpido com status para valorizar os bens que mais enriquecem nossa alma? E se você não é capaz de fazer isso por você mesmo, será que você faz isso pelo seu filho? Será que quando o seu filho vai bem na escola e gosta de ler, e gosta de estudar, e escreve direito, e gosta de matemática, você valoriza isso tanto quanto se ele ganha dinheiro, né? Será que você está realmente atento a qual é o talento do seu filho? Será que seu filho fala, não, eu quero ser humorista? Você é capaz de se interessar pela tradição do humor para acompanhar a trajetória dele? O humor nasce ali humor assim, tal como a gente pratica, e com essa capacidade de polir a nossa percepção política, inclusive, nasce ali na Grécia com a filosofia dos cínicos, né? Assim, a prática do humor é algo extremamente sofisticado. A gente, quanto mais humoristas sofisticados a gente tem no país, mais liberdade a gente tem. O humorista não tem limite, né? Ontem, com essa polêmica que teve do vazamento, da história do vazamento da Lava Jato, eu fiquei ali no Twitter acompanhando as contas dos humoristas para rir, para me divertir, né? Porque eles lavam nossa alma, tá bom? Será que se seu filho gosta de teatro, você matricula ele com os melhores professores que tem? Você que mora em São Paulo, será que você está sabendo que no dia 25 de junho o Teatro Club Noir do diretor Roberto Alvim vai ser fechado? Por que vai ser fechado? Né? Você sabe, Roberto Alvim, casado com a Juliana Galdino, que é uma atriz espetacular, que eu já tive a oportunidade de ver dali do momento que ela começou a aparecer na cena teatral brasileira. Ela foi ali, ela surgiu daquela equipe de trabalho, né, do Sesc do Antunes Filho, já arrebentava no palco há um tempão. Eu vi ela pela primeira vez em 2005. Roberto Alvim é considerado o maior diretor de teatro do Brasil hoje, né? Ganhou muito prêmio. E embora ele admita ser de direita e católico, toda a imprensa, toda a crítica de arte, mesmo esquerdista, reconhece o talento dele, porque não dá pra falar que o cara não é brilhante. Não tem como. O cara é um artista de primeira. Será que se o seu filho gosta de teatro, você sabia que lá eles tinham uma escola de teatro de primeira linha? E que inclusive eles vão fechar essa escola de teatro no dia 25 de junho, porque como eles ambos, né, declaram, né, dizem abertamente que apoiam o governo Jair Bolsonaro, toda a classe artística de esquerda boicotou os alunos, fez pressão para que os alunos que lotavam as turmas de teatro que eles tinham lá saíssem, abandonassem, dizendo, não, essa Juliana aí é uma fascista, sai fora. Quer dizer, não sei se existe uma professora de teatro, de atuação no Brasil hoje mais requintada que ela. Não sei, tenho minhas dúvidas. E aí, o seu filho, talvez, né? Talvez você mal saiba, porque você nem acompanha o talento dele, a vida dele, tenha deixado de ir nessa escola de teatro porque os amiguinhos de esquerda pressionaram, porque o professorzinho de esquerda na universidade pressionou, né? Então, quando a gente fala de restauração da cultura, a gente tem de estar atento ao que a gente já tem. A gente só vai voltar a produzir cultura de alto nível que nos torna menos imbecis e menos presas de discurso fácil quando a gente prestar atenção ao que a gente já tem. A gente tem brilhantes humoristas, a gente tem alguns expoentes interessantes em teatro, a gente tem pessoas corajosas, né, que produzem essa cultura muito sofisticada para um público menor, mas está aí, atuante, para quem tem talento e espírito requintado o suficiente para acompanhá-los, tá bom? Então, assim, se a gente não ficar atento a tudo isso e não formar os nossos filhos para que eles sejam melhores do que nós, não adianta a gente ficar repetindo aí que tem que restaurar a cultura, tá? O pessoal do Olavo está fazendo o que pode, eles
eles são um número pequeno, considerando o tamanho do Brasil. Todo mundo tente participar disso, tá bom? Nesse meu canal, o que eu procuro fazer para vocês é mostrar como que uma vida dedicada a ouvir mais do que a falar me permite ter um nível que eu considero de saúde espiritual suficiente. Quer dizer, eu consigo, mesmo que eu seja de filosofia, de um ambiente, claro que obviamente meus colegas todos me viraram as costas, mas tá, e daí? Eu tô me lixando com meus colegas, eu tô mais preocupada com Platão, com Aristóteles, com Sófocles, com Epiteto, eu tô preocupada com filosofia, não com o que meus colegas acham de mim, mesmo porque eu acho todos eles muito medíocres, né? São pessoas que têm diplominhas embaixo do braço, tá, e daí? Não sabem nem escrever. Não conseguem pôr o próprio artigo numa outra língua, né? Eles publicam em série, eles publicam em periódicos que ninguém lê e ficam ali, um babando o ovo no outro, dizendo, puxa, você é maravilhoso, porque publicou numa revista obscura, né? Se eu for publicar algum dia na vida, tem que ser algo que eu vou deixar para posteridade. Para que eu vou encher o mundo com palavras, se eu realmente não tiver algo de muito interessante para dizer? Então, os livros que eu preparo, os livros que eu pretendo publicar, são coisas muito bem cuidadas. É o melhor de mim que eu posso oferecer para outra pessoa, né? Dane-se que a academia acha que o bonito é você sair publicando um monte de porcaria, né? Isso não é importante, tá? Se eu achar que eu preciso de mais décadas para publicar um livro bom que preste, eu prefiro. Eu fiz para vocês um vídeo outro dia do livro Pedro Páramo, foi praticamente a única obra do Juan Rulfo, e é um clássico. É um dos maiores livros da literatura mexicana. O cara escreveu uma seleta de contos e aquele livro só. Precisou escrever, e 120 e poucas páginas. Precisou escrever mais? Não! Com aquilo ele já deixou uma coisa maravilhosa para a história da cultura do país dele, tá? Então, assim, a gente se aprimorar, prestar atenção no talento dos nossos filhos, prestigiar as orquestras que tem na nossa cidade, se a gente não gosta, tá? Investe na educação musical do seu filho para que ele goste, né? Preste atenção nos artistas genuínos que estão aí pelo Brasil sendo boicotados pela esquerda gramscista, tá? Vocês vão prestar um pouco mais atenção em tudo que está sendo feito, que se nós, público, não apoiarmos todas as tentativas de vários intelectuais, artistas, humoristas, desenhistas, pintores, enfim, ensaístas, filósofos, todas essas pessoas, arquitetos, né? Se a gente não prestar atenção na nossa cidade, a gente não prestigiar os monumentos, a gente não entender que é uma exigência, digna, falar para a prefeitura, pelo amor de Deus, mantenha essa biblioteca aberta. Se a gente não valorizar os estilhaços que a gente já tem, a gente não consegue transformar essas ruínas em uma cultura maravilhosa de novo, tá bom? A gente precisa se esforçar um pouco mais. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Você vai comprar um livro, não gasta dinheiro com um monte de porcaria. Compra um bom, né? Viu uma editora que tá fazendo um trabalho sério? Difunda, você só precisa falar besteira na internet? Não, difunde um trabalho de uma editora que está investindo, tá certo? Procure, quando você vê um filme interessante, traga esse assunto para a mesa de jantar, não ficar falando do seu umbigo, do que você comprou ontem, certo? A cultura só vai ser restaurada quando a gente estiver preparado para absorvê-la o melhor que a gente puder, quando a gente souber diferenciar sofisticação de caipiragem, sabe? Ir para Miami fazer compra não é sofisticação. Sofisticação é você ser capaz de compreender uma peça de teatro de um diretor genial que é purista em termos de estética e procura criar algo, criar uma experiência única, com um palco e imaginação, tá bom? Essas coisas são mais importantes do que a gente ficar esperando, assim, que o milagre aconteça e o Brasil seja um país maravilhoso. É a gente que faz com que o país seja belo, inclusive, tá bom? Então, vamos prestar um pouco mais atenção no que significa a restauração da cultura e qual é o nosso papel ativo para que ela realmente aconteça. Obrigada pela companhia, até a próxima.